Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. O sétimo reino já foi inaugurado por Jesus, foi ele foi impulsionado com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e foi crescendo de... Oi, tudo bem? Estou gravando um vídeo aqui pro YouTube. Ah, desculpa, eu não te vi, perdão. Então, recapitulando. O sétimo reino foi inaugurado por Jesus quando ele entrou no lombo do jumento em Jerusalém. Aí ele morre, a semente começa a brotar. E depois o Espírito Santo vem sobre a igreja e ela passa de 120 para 500, para 3.000, depois para 5.000. Agora Estevão é morto. Quando Estevão é morto em Jerusalém, começa uma grande perseguição aos crentes. E todos os discípulos, todos, saem assim, ó, como pipocas explodindo pelo mundo. À exceção dos apóstolos, esses ficaram em Jerusalém. E dessas sementes de Estevão, a mais preciosa foi Paulo. Paulo tenta começar o seu ministério com os judeus, mas ele é rechaçado, então ele decide ir para os gentios. E hoje nós vamos ver o segundo discurso de Paulo. Nós estamos, você já sabe, nos últimos capítulos da saga. Essa saga chamada Sétimo Reino. Mas ela tá muito empolgante. Ela tá tão empolgante que você sabe que eu sou um pouco ansioso. Então antes de terminar eu já comecei outra. Então nós estamos falando em outra série chamada Sala VIP. Na Sala VIP nós estamos estudando o livro de Marcos. Estou usando esse livro aqui, ó. Sala VIP, os milagres à beira do lago. Esse vai ser o próximo capítulo. Ou seja, eu criei um grupo à parte para continuar comentando dos evangelistas. Entende? Então nós já falamos aqui na série de Lucas e João. E nessa série eu vou falar de Marcos e Mateus. E complementar Lucas e João também. Tá bom? Muito bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Gente, foi uma efervescência a aparição pública de Paulo. Então, ele pregou em... Ai, fugiu aqui o nome da cidade que ele pregou. Espera aí, calma, José. Eu marquei aqui, mas não tô achando. Ai. Tá no finalzinho do livro de Atos. E também no finalzinho da nossa série Sétimo Reino. Então ele já pregou aonde aqui? Antioquia. Ele começou a pregar em Antioquia. Foi aí que ele começou a ser chamado de Paulo. Só que em Antioquia ele não foi muito bem recebido. E aí ele falou, tá bom, então eu vou pregar para os gentios. Fui. E agora ele vai pregar em Icônio, Listra e Derbe. Vai ter sucesso e perseguição. E depois vai voltar para Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus
e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Gente, é um milagre da multiplicação de crentes. É o milagre da multiplicação de crentes. E essa multidão não foram só judeus, foram também gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Aqueles que creram falaram aleluia, aqueles que não creram falaram, vamos pegá-los! Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Sinais e prodígios, milagres. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Oi, bom dia. Nossa, parece que foi ontem que eu vi vocês aqui. O tempo passa rápido, né? Rápido demais. Só se passaram 24 horas. Tenha um bom dia. E eu continuo aqui. Vai com Deus. Entra lá no canal. Vigia das Pessoas. Vigia das Pessoas, o nome do canal. Então houve um motim. Eles apedrejaram. Quiseram apedrejar Paulo. Sabendo eles, fugiram para Listra, saíram correndo, vazado. Pá. E depois para Derbe, cidades da Licaônia, e para a província da circunvizinhança. E ali pregavam o evangelho. Se quiserem matar você aí, meu amigo, fuja. Ai, ai. E ali pregavam o evangelho, e estavam assentados em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: como que eu vou ver que a pessoa tem fé, né? Ô Senhor Jesus, eu fico tão impotente diante dessas situações. Mas ele viu que ele tinha fé, levantou a voz e disse: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Ele não levantou, ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Aleluia, os deuses estão aqui. Só tinha um problema. Eles pensavam que os deuses eram os ídolos que eles acreditavam. Você entendeu onde é que está o problema? Os deuses desceram até ele. Era o próprio Jesus falando através de Paulo. Mas eles entenderam que era Marte, Júpiter. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, acabei de falar. Tá vendo? Marte e Júpiter. Então eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Então Paulo virou Mercúrio. E eles começaram a adorar, queria adorar eles. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. O sacerdote de Júpiter, rapidinho, aderiu ao movimento e já queria sacrificar bois a Barnabé e Paulo. É mole? Deus me livre, para com isso. Vê, não faça isso, disse o anjo a João. Sou conservo seu. Não adore os astros do céu, adore o astro que produziu o céu. O astro é Deus, Jesus Cristo. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: pelo amor de Deus, homens, por que fazeis essas coisas? Nós também somos humanos como vós, sujeitos às mesmas paixões.
e vos anunciamos o que vos que vós vos converteis. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que vos fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Eles ficaram felizes, mas em vez deles ajudar na disseminação do evangelho, eles colocaram uma trave ali. Porque tentando agradar Paulo e Barnabé, eles provocaram cisma entre a igreja e os gentios. Cuidado, segura seu cavalo, disse Paulo e Barnabé. O Senhor, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria vossos corações. Não é porque vocês seguem esses deuses pagãos que o Deus do céu deixou de servir vocês. Mas agora pare com isso, já é um absurdo. Vocês querer sacrificar a mim? Para com isso. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Graças a Deus, eles conseguiram impedir aquela idolatria. Sobrevieram, porém, uns judeus. Está vendo aqui os judeus? Os povos de Israel? Os crentes da época? De Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, morto. Eles acreditavam que Paulo estava morto. É possível que Paulo estivesse morto mesmo. Porque veja, os líderes de Israel condenaram eles, os dois, à morte ali. E eles não estavam errados. Por quê? O que eles estavam vendo? Estavam vendo os pagãos sacrificando bois a eles. Então os judeus falaram, ixi, isso é do inimigo. Foram lá e apedrejaram ele. Os dois. Então, Atos devia acabar aqui. Eu nunca vi pregador nenhum falando, mas eu tenho uma convicção dentro de mim que de fato eles morreram apedrejados. Eu acho que eles foram ressuscitados em seguida, em segredo. Vamos ver aqui. Mas isso é pensamento meu, não é da minha igreja. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Isso é uma divagação minha. Perdoa aí, mas eu tenho um problema muito grande. Eu insisto em ser eu. Mas, rodeando os discípulos, veja, esses discípulos aqui não são os apóstolos, são os discípulos, os que se converteram ali naquela hora. Rodearam-os, levantou-se, entrão na cidade, e no dia seguinte, como é que é? Mas rodeando os discípulos, levantou-se, e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eles apedrejaram só Paulo aqui, não é? O outro não estava. E quando os discípulos rodearam ele, ele levantou. O texto não comenta que ele estava só ferido, também nem que estava morto. Diz que levantou. Por isso que eu estou crendo que talvez ele estivesse morto e Jesus o ressuscitou ali. Amém. E ele voltou para a cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltou para Listra e Icônio e Antioquia. Então ele ficava ali, Icônio, Listra e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália.
Tá vendo aqui? Paulo e Silas estão pregando, estão plantando igrejas. Eles plantam e deixam ali líderes, que eles estão chamando aqui de... Estão deixando anciãos, líderes, anciãos responsáveis. Os anciãos antigamente eram pessoas mais idosas, mais velhas, não é? Então provavelmente eles escolhiam os mais maduros para liderar a igreja. E esses seriam diáconos, pregadores, ensinadores, etc. A igreja pujante nascendo, aleluia. Essa, vamos lembrar, é a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor. Então era muito fácil fazer a igreja crescer. A igreja crescia com muita facilidade, porque ninguém tinha preconceito, todo mundo amava a Jesus. Então eles navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ou seja, a igreja estava crescendo. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira os gentios a porta da fé. A porta da casa de Israel está aberta. Agora a casa de Israel se abriu para o novo Israel. O novo Israel é todo mundo, judeus e não judeus, Israel e novo Israel, irmanados na condução da grande seara do Senhor, da grande igreja de Jesus Cristo, que hoje já tem quase 4 bilhões de seguidores. Aleluia! E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ficaram bastante tempo ali. Viu que gostoso? A igreja está crescendo. A igreja está crescendo sobremaneira. Paulo, Barnabé e todos os discípulos estão trabalhando muito. Aleluia. E nós, o que estamos fazendo? Eu fiquei com vergonha de não fazer nada e criei aqui no monte da internet esse canal. Espero que Deus se contente comigo. Ou se Ele quiser mais de mim, eis-me aqui, Senhor. Você também pode ajudar compartilhando esse vídeo, anunciando a palavra, formando grupos de estudos. Nós criamos agora a série Sala VIP, que ela é especial para se formar grupo de estudos, porque a gente vai estudar semanalmente um tema da Bíblia. Estamos estudando agora o livro de Marcos, mas vamos fazer Marcos, João, vamos fazer Mateus, Lucas, todos. E depois continuar nos livros da Bíblia, nos moldes que eu aprendi na minha igreja. Muito bem, que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita, 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 muita paz.